casa trocar de roupa, mas o que importa é que a gente vai conversar e trocar ideia aqui, né? A Carla falava aí sobre as crianças, né? E eu vendo aquela imagem que a gente está observando ali, a gente vai lembrar que o mestre falava para a gente, né? Sobre as criancinhas, né? Deixar aí minhas criancinhas, pois dela é o reino dos céus. Vocês estão me ouvindo também, né? Então tá. Mas vamos lá. Então é o seguinte, vamos parar e pensar um pouquinho, né, sobre esse ensinamento. E a gente, lógico, está falando de um conceito que está lá na Bíblia e que a espiritualidade nos explicou no Evangelho, de uma época, né, diferente um pouco das épocas que vivemos hoje. Mas aí a gente vai trazer isso para a gente um pouquinho mais para frente. Mas é importante que a gente entenda que a gente está aprendendo aqui sobre órfãos. Então, o significado dessa palavra é a pessoa menor de idade que perdeu o pai ou os pais por morte ou por algum tipo de abandono. A palavra órfão na Bíblia, né, ela vem de solitário, né, a origem da palavra vem de solitário. Então a gente junta aí órfão e solidão, quem está só, né? A gente pode estar só, mesmo estando perto de um tanto de gente. Mas enfim, bom, quando a gente vai no Evangelho, segundo o Espiritismo, a gente tem algumas explicações sobre esse momento que se falava de órfãos. Até porque é preciso que a gente entenda que era uma época que não existiam orfanatos, né, que também vem de órfãos. É uma época que não existiam abrigos para crianças que eram abandonadas, e elas eram abandonadas por vários motivos, né? Por nascer com algum problema físico, com algum problema mental, e essas crianças acabavam, qualquer que fosse o transtorno, elas eram abandonadas, né? E ficavam ali ao seu bel prazer, e não existiam políticas que abrangessem essas crianças. Não era necessário, né, que o mestre falasse das crianças e falasse dos órfãos, até porque, né, dependendo se fosse mulher, por exemplo, elas não teriam nenhuma escola, porque mulher não estudava naquela época, né? Ela não tinha que ir aprender coisíssima nenhuma, ela ia crescer, quando ela fosse um pouquinho maior, ela já iria servir. Então, eram conceitos necessários que o Cristo colocava para que a gente entendesse esse respeito e essa necessidade de estar com as crianças, né? Se fosse homem, era um pouquinho de aprendizado, né? Iam para o templo, aprendiam um pouquinho e depois iriam trabalhar. Então, Cristo queria mostrar que criança tinha que ser acolhida. Aí a espiritualidade nos explica, nos traz daquela época, dizendo que, meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância, ame-os. Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de pais. Deus permite que haja órfãos para nos inspirar a caridade e o desenvolvimento do amor fraternal. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma a fim de que não desgarre para o vício. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança. O que a gente vê nessa lição aqui, que fica bem próximo do ensinamento do Mestre, quando se busca, né, dentro dos ensinamentos do Mestre Jesus, que devemos amparar as criancinhas? É a máxima do ensino do amor ao próximo. É um ensinamento fundamental, né? O próprio Cristo dizia, né, que é a principal lei, amar ao próximo. Porém, era preciso que isso fosse visualizado. E aí Jesus e a espiritualidade vem nos trazer as crianças para que a gente perceba isso, para que a gente se compadeça mais dessa dor, para que a gente se compadeça mais dessa dificuldade. Por quê? Porque como é que uma criancinha vai se desenvolver sozinha? Impossível, né? Então, nos exorta o papel de pais, diferentemente de ajudar alguém que precisa, que é dar uma cesta básica, que é proporcionar-lhe talvez uma moradia, que é dar-lhe roupas, para que as pessoas possam caminhar. Para uma criança não basta apenas dar uma roupa, não basta apenas dar um acolhimento de um lugar para ele morar. Não é só isso, né? Não é só isso. Não basta entregar só isso.
Não basta dar só o brinquedo, né, como a Carla falou aqui, é importante, tudo faz parte, né, do processo. Mas uma criança, ela precisa mais do que isso. Ela precisa sentir que aquilo vai ser importante para ela. Ela precisa aprender que aquela roupa é para ser vestida daquela forma, naquele momento. Que antes de trocar a roupa, ela precisa aprender a própria higiene pessoal, né? Às vezes ensinar a usar o brinquedo que a gente está dando para ela. Percebam que não é só apenas uma doação, é uma entrega. Então, quando o mestre nos traz isso, é esse ensinamento maior que a gente vai aprender agora. A gente pode pegar aí as várias lições do Evangelho que nos falam dos órfãos, as lições que nos falam desse acolhimento, mas vamos trazer para a gente e para esse momento. É o que eu chamo de Evangelho vivo, Evangelho colocado em prática, porque senão não está lá, tudo bem, a gente aprendeu, está aqui, está essa lição, está esse momento, mas agora eu vou trazer para mim, eu vou trazer para o meu momento, eu vou trazer para a minha situação. Vamos pegar as crianças que mais precisam. Se eu crio aqui um grupo de crianças, eu vou dar evangelização infantil para elas, mas essas crianças vão conviver comigo aqui no dia a dia. E claro, como toda criança, vai ter lá a hora que vai fazer coisa errada, que vai fazer bagunça, né? Que vai fazer tudo isso. E eu vou ensinar de que forma, eu vou acolher de que forma, eu vou perceber essa criança de que forma. Eu vou conseguir ter a paciência, que é um exercício de paciência. E o exercício de paciência que eu vejo na criança, e que Jesus era muito bem claro: deixai minhas criancinhas, pois dela é o reino dos céus, para que a gente aprendesse. Que é lição maior para exercitar a nossa paciência do que criança? É a espiritualidade nos proporcionando, através da infância, de ouro, o exercício da paciência, do ensinar, do acolher, que eu vou exercitando e transformando isso numa prática de vida para outros momentos, e não só para as crianças, não. Paciência com os idosos, paciência com os doentes, paciência e respeito com quem não sabe o que eu sei. Então a gente vai aprender com os órfãos e com as crianças a acolher, a ensinar. E é isso que a gente está fazendo aqui. Porque se eu for trazer a lição, não, hoje eu nem posso pegar uma criança e levar para casa para cuidar, mas eu tenho, e o poder público tem que ter um espaço para receber essas crianças. Se não tiver, a justiça vai obrigar que tenha e que faça. E é o correto. Existem processos de adoção, seguem trâmites legais, e é o correto. As leis existem para serem cumpridas e respeitadas. Então, eu saio do contexto, do conceito específico, né, da parte específica de levar a criança para casa, dar um lar para ela, porque existem os vários processos legais, mas esse ensinamento não morre aqui, porque ele ensina amor ao próximo, cuidado e tomar conta. Mas se a gente está aqui, a gente pega e fala: bom, abandonei minha criança, então está todo mundo aqui, eu estou aqui eu tenho uma espiritualidade dentro de mim que não me fez abandonar ninguém, que não me fez largar nenhuma criança ao meu bel prazer. E se na minha família alguém perdeu, né, alguma criança perdeu alguém da família ainda jovem, com toda certeza alguém na família se, né, reuniu para fazer esse processo. Então, a nossa lição não tem nada a ver para mim. Vamos trazer para a nossa realidade hoje. A nossa intolerância e a nossa impaciência estão sendo trabalhadas pela espiritualidade com crianças diferentes. Quantas crianças com transtorno fazem parte da nossa vida hoje? Quantas? Os vários transtornos. A gente que é um pouquinho mais velho, que tem um pouquinho mais de estrada, talvez não lembre de tantas crianças assim, ou porque eram escondidas, ou talvez até porque não tivessem, ou não tivéssemos o conhecimento da existência disso. Mas o pessoal que tem um pouquinho mais de estrada aqui, igual eu, se lembra de tantas crianças
com diferentes necessidades e tantos transtornos identificados? Se lembram? Poucas. E na sala de aula que a gente estava? Pouquíssimas. Sabedoria. E tinha crianças assim convivendo com a gente nas salas de aula? Tinha, mas não era percebido. Não era percebido, ou seja, se tinham transtornos maiores, estavam escondidas. Atrasada e não estavam ali convivendo com a gente. E hoje elas estão presentes e felizmente as leis nos trazem também essa convivência, e a nós é colocado esse momento de respeito a essas crianças, de entendermos a necessidade e a situação dessas crianças, porque elas também nos colocam aí a necessidade de mudar o nosso pensamento, porque talvez alguns ainda tenham esse comportamento de que criança chata, birrenta, aborrecida. Mas é uma criança que pode ter um espectro autista em um nível que eu não entendo, mas eu me sinto no direito de julgar porque aquela criança não faz o que eu queria que ela fizesse, porque ela não é do jeito que eu queria que ela fosse. E aí eu me sinto no direito de julgá-la. Chato, pirracenta. Se fosse meu filho que estava fazendo isso, porque eu ia bater, eu de castigo. Percebam que a espiritualidade vai nos proporcionando nesse dia a dia, nessa vida, vários momentos. Aí essas crianças, elas não são órfãos, mas elas precisam de acolhimento muito maior. Está vendo que a lição que foi colocada lá há 2000 anos pelo mestre se faz presente e se faz atual, mas com outra roupa. Então agora faz parte do meu mundo. Agora essa lição que eu falava não tem nada a ver comigo porque eu não abandonei criança nenhuma, tem a ver comigo porque agora essas crianças pedem o meu apoio. Elas pedem o meu apoio porque elas estão precisando de conviver na sociedade e serem respeitadas na sociedade. Crianças com transtornos de TDAH, TOD, transtornos do espectro autista, convivem com a gente todos os dias. E quando se tem condições de ter uma equipe, acho essa palavra muito bonita, multidisciplinar para acompanhar aquelas crianças, ok, que bom, mas nem todo mundo tem. Então, uma criança com um transtorno do espectro autista, por exemplo, em algum grau, que tenha dificuldade, por exemplo, numa convivência com mais pessoas, que ela se sente mais incomodada, mas ela precisa pegar um ônibus no terminal para ir para casa. E pegar um ônibus no terminal, conforme o horário, gente, é quase desumano. Aliás, o transporte público, conforme alguns horários, ele é desumano de uma forma geral. Aí essa criança chora e a gente acha ela chata, mas a gente não para para pensar, ela precisa agora da minha vibração positiva. E eu vou olhar para aquela mãe que está com aquela criança desesperada, porque ela chora, porque ela não tem a percepção, aquele tanto de gente na cabecinha dela é um outro contexto. E aí eu olho para aquela mãe com um olhar de apoio, de entendimento, de assim, se você precisar de mim, eu estou aqui. Muda. E eu estou falando que muda, o que eu acho é porque a gente faz um trabalho, um grupo, uma segunda-feira à tarde, que é um grupo de encontro, já contei para vocês aqui, que a gente fica sentado em volta, reunidos, conversando, de um encontro fraterno, onde as pessoas colocam as suas dificuldades, e à luz do Evangelho a gente vai tentando achar ali um conforto. E nós temos mães de filhos autistas, e que nos falam isso. E elas estão ali, porque ali elas não são julgadas. Elas estão ali porque elas são amparadas. E aí é o nosso papel com essas crianças, porque elas são órfãos de acolhimento e de entendimento. Está vendo como que a gente está aprendendo aqui? Amor ao próximo. Está perto da gente. Aí eu vou chegar num outro ponto. E não estou sendo contra a tecnologia, mas órfãos de pais vivos que trocam a sua educação pela educação eletrônica. E não
Não que as crianças não tenham que aprender, tem que aprender, tem que ensinar, e é uma ferramenta que está aí. Mas a hora que eu dou um aparelho eletrônico para ficar livre da criança, qual que é o meu processo na formação dessa criança, no processo humano dessa criança, no processo de ser humano, no processo que o Percy nos ensinou? Porque se eu dou a essa criança amor, acolhimento, entendimento, ela vai crescer respeitando o ser humano, e ela vai ser o ser humano que futuramente vai dar amor, entendimento e acolhimento, porque eu ensinei, né? As palavras movem, os exemplos atraem, e é isso que o mestre podia para a gente, né? Amai as criancinhas, porque dela é o reino dos céus, porque elas que ainda estão com o chipzinho zerado, e tudo que a gente fala elas aprendem, tudo que a gente faz elas aprendem. Então nós também temos isso, essas crianças que infelizmente são órfãos de pais vivos, porque não ensinam isso. Então quando a espiritualidade nos mostra essa necessidade de acolhimento, de amor ao próximo, a gente está ali participando. O texto continua e fala assim: ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara noutra encarnação, caso em que, se pudesseis lembrar-vos, já não estareis praticando a caridade, mas cumprindo um dever. E aí a gente vai falar da dádiva da reencarnação, que eu não preciso saber se ela é ou não, né? Não preciso saber se ela é ou não, né? Mas se ela está presente na minha vida, não é ainda mais no contexto familiar, não pode ser ali também uma oportunidade de eu estar resgatando algumas dessas situações? Aí você fala: mas está tão distante, está tão longe. Mas não está. Tem muitas que estão precisando, principalmente as que ainda sofrem preconceitos, ainda sofrem dificuldades por várias situações. E aí, foi no Natal do ano passado, eu estive na Colônia Santa Marta. A Colônia Santa Marta não, mentira, a Colônia Santa Marta nem existe mais. A Colônia Santa Marta eu trabalho com o que a gente fazia na época do grupo de jovens, na Vila São Potoleno, em Trindade. E conversando, são muitos internos, e a boa parte, a gente vai conversando, estão lá desde criança. Desde criança, porque foram abandonados. E ainda hoje, com tudo isso que a gente fala, com tudo isso que a gente ensina, eu chegava lá e encontrei uma garotinha de 13, 14 anos, fazendo toda feliz, com todos os seus transtornos físicos e mentais, me contando. E aí é uma dificuldade às vezes de entender, mas você para e tenta entender que ela fazia balé. E aí eu ouvi a história do balé, que ela estava dançando balé, e a coordenadora foi me contar que ela, né, foi tirada da mãe, porque a mãe, né, assim que ela nasceu, começou a usar drogas, porque não dava conta de criar a criança. E para não ver que ela não dava conta de criar a criança, ela começou a usar drogas e aí não conseguiu voltar mais. Existia uma sociedade em volta dessa mãe. Existia uma sociedade em volta dessa. Ela está com 13 anos hoje, gente. Isso foi me ajudou a fazer as contas em 2011. 2011, né? Isso foi 2011, século 21. Tanta coisa que existia. E essa criança estava lá porque ninguém acolheu essa criança, e essa mãe desesperada usa drogas para não ver a dor da filha que ela não pode acolher. Está muito perto da gente, está muito do nosso lado. Aí não para por aí. E tinha um garoto muito legal, e ele adorava ficar cantando. Ele tinha um microfone de brinquedo, e ele cantava, e ele entrevistava, e cantava com ele, nada dele falava, mas tudo bem. A gente estava ali feliz porque a gente estava junto com o Papai Noel. Ele talvez não tenha, né, a mente dele não funciona normal porque tem transtornos, mas ele sabia que o Papai Noel era bom e ele ria para o Papai Noel.
Você sabe então o que é ir vestido de Papai Noel para aquela criança? Porque ela também não sabia o que era isso. Mas, por que ele está aqui? Porque um dia a família parou num posto de gasolina, abasteceu o carro velho, família muita dificuldade. Todo mundo teve que descer do carro, porque assim foi determinado, para que pudessem abastecer o carro. Todos desceram, ele também desceu, com toda a sua dificuldade de caminhar, de andar e de entender o que estava acontecendo. O carro era abastecido e todos voltaram para o carro na melhor velocidade que puderam, menos ele. Todos entraram no carro e o carro foi. E ele ficou no posto de gasolina, com 9 anos de idade. Não sabia falar, não tinha nome, porque não sabia pronunciar. Agora, no século XXI, não está longe da gente, está batendo na nossa porta, está pedindo a nossa presença. Existem muitos órfãos de amor, existem muitos órfãos que estão do nosso lado, pedindo para que a gente entenda. Muitas crianças que estão do nosso lado, pedindo: eu não quero o celular, eu quero um abraço. Eles são órfãos também. Como que a gente vai oferecer um reino dos céus para ele, para ela, se eu não consigo ser um ser humano para essa criança? Temos muito o que aprender ainda, temos muito o que fazer ainda. E se a gente não consegue se compadecer nas dores, tristezas e necessidades de uma criança, porque elas não respondem o que eu quero do jeito que eu quero, como que eu vou entender, por exemplo, um idoso, uma população que está cada vez mais envelhecida, que ainda tem muitas manias no contexto do seu processo de perdas sociais, motoras, locomotoras e físicas. Como uma lição que foi dada lá há 2000 anos atrás, se faz presente porque os nossos corações ainda não aprenderam a amar, ainda não aprenderam como nós precisamos ter o Mestre Jesus no nosso coração. E aí nós somos órfãos, porque nós nos afastamos do Pai, não porque o Pai se afastou de nós. Somos órfãos porque nos afastamos do que Ele nos ensinou, do que Ele veio nos mostrar. E por isso é preciso abrir os nossos olhos e os nossos corações. Mas a história da vila não para por aí. Ao ir embora, a coordenadora me fala assim: peraí, vem aqui para você conhecer o nosso mais novo interno. Onde ele está? E aí vem o José, porque ele era filho de venezuelanos. E José vem no colo da coordenadora, 1 ano e pouco. O José veio com a família da Venezuela, com todas as dificuldades do mundo, passando fome, e essa família foi pedindo o sinaleiro. E o José, criancinha, não andava ainda, até porque ele tinha algumas dificuldades, alguns transtornos que dificultavam que ele andasse na idade correta que ele deveria andar. E a família ficava no centro de Goiânia, no centro da nossa Goiânia, dessa cidade que a gente vive, essa cidade que temos tantos templos religiosos e várias religiões, onde dizemos ser humanos e acolhedores. Mas o José não era visto por nós, porque ele ficava sentado na calçada enquanto o pai e a mãe saíam pedindo dinheiro no sinaleiro. E saíam distantes porque o José não andava, podia ficar ali parado e dava uma madeira para ele. Só que um dos transtornos do José impedia que ele fizesse a deglutição, ele não conseguia engolir.
E por 3 vezes, José quase morreu engasgado na rua. E ele, com 1 ano e pouco de idade, tinha que se virar, porque ninguém acolhia esse órfão de pais que precisavam pedir nos sinaleiros. E lá estava você, com 1 ano e meio, tendo que aprender a cuidar da vida dele, porque ele era órfão de sociedade, ele era órfão de pessoas que viam e preferiam não enxergar, porque o amor ao próximo é uma ótima lição no tempo, mas na vida real ela dói, ela me exige um tanto de coisa. E alguém pegou você e levou você para a vila. Mas a lei não pode deixar que ele fique com a mesma cuidadora todos os dias, ele tem que ir trocando de cuidadoras, porque não pode ter afinidade, apego, até por várias situações, mas enfim. E a cada dia, uma pessoa que cuida do José, diferente, precisa encontrar esse amor para dar para ele. Porque apesar da pouca idade, ele já sofreu todas as dores que talvez a vida pudesse lhe colocar. Quando que ele precisa de um abraço e de um acolhimento? Eu não tenho que dar só um brinquedo para você, eu não tenho que dar só uma roupa nova para você. Eu tenho que tentar mostrar para ele que esse mundo tem seres humanos que acolhem. E aí você olha para ele, estende os braços e você quer um abraço. Ele quer um carinho porque talvez ele não entenda, mas ele sente. E você coloca ele no braço e aí ele te abraça. Ele não consegue falar, talvez nem te entender, porque a língua dele é outra, não é a mesma nossa. Mas ele entende uma linguagem universal, que é a linguagem do amor, que é a linguagem do carinho. Mas aí na hora que você tem que devolver você, mesmo com 1 ano e meio, 2 anos de idade, ele vai embora, ele olha para você e faz assim. O que é isso? É um coração pedindo amor. Pedindo amor que exige que a gente, pede que a gente aprenda a doar e amar. Que a gente não escolha quem vai amar, quem vai doar o nosso cuidado, mas sim quem precisa. E se nós encontrarmos na vida esses órfãos, a gente vai lembrar dessa lição de hoje, que o Mestre Jesus nos trouxe. Porque aí sim, nós vamos estar sendo humanos. E que o José, e que todos os outros, um dia a vida deixou, todos aqueles que estão ao nosso lado, que tantos transtornos e que são julgados, mas que nós vamos sair daqui assim, com o coração para receber e para doar, porque a espiritualidade nos ensina. E quem mais precisa é que tem que receber o nosso amor. Então, que a lição dos órfãos, chegando próximo ao Dia das Crianças, seja uma lição para que os nossos corações amem mais, sejam mais pacientes, sejam mais carinhosos, e que os nossos olhos enxerguem mais quem precisa da gente, quem precisa do nosso cuidado, do nosso amor. Que o Mestre deixou dizer: vinde a mim as criancinhas, pois dela é o reino dos céus. Gente, muito obrigado. Feliz Dia das Crianças para as crianças que aqui estão, e que a gente possa mandar essa energia para eles. E não se esqueça dos nossos abraços, dos nossos sorrisos transformam. Gente, até a próxima. Obrigado.